Esse texto, ele nos dá uma mensagem muito interessante, porque ele fala de intimidade com Deus. Ele mostra como o ser humano pode ter uma intimidade real com Deus. O rio foi uma revelação. O profeta teve uma visão de Deus nesse sentido. O rio na Bíblia, ele tem várias representatividades. A terra prometida estava do outro lado do rio Jordão. A minha bênção está no outro lado. Eu tenho que atravessar. Eu tenho que esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de mim. Jesus se apresenta como o rio de água viva. Lá em João 7, 38 e 39, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior manarão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como você quer, não é como eu quero, não é como eu acho, é como a Escritura diz. Porque hoje nós queremos crer num Cristo que nós moldamos, é o Cristo ao meu modo. Sou eu que digo o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, da maneira que ele tem que fazer. Não, se você quer rios fluindo de você, você tem que crer como diz a Escritura. Níveis de intimidades com Deus que molda a minha espiritualidade. E aí, para que eu possa descobrir onde eu estou e onde eu posso chegar. O primeiro nível de intimidade com Deus é o nível da intimidade e da espiritualidade natural. É uma espiritualidade que não flui, que não caminha. O verso 3 diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. 1000 côvados na nossa metragem dá 500 metros. Então aquele homem mede 500 metros, que era o anjo do Senhor, e manda o profeta andar, e ele sai andando, e as águas estavam ali no seu tornozelo. Isso me remete a uma espiritualidade aonde eu aceitei Cristo, onde eu vim para a igreja, eu aceitei Cristo, está tudo bem comigo. Só que a minha intimidade com Deus, a minha espiritualidade, ela está tão dentro do contexto da carnalidade, do natural, que a Bíblia, ela se torna para mim apenas um referencial. Aí eu começo a transformar, eu começo a misturar teologia liberal, eu começo a trazer filosofias, eu começo a mudar o sentido da Escritura Sagrada, porque a minha espiritualidade está tão dentro do natural, que agora eu posso me mover com facilidade, eu corro para todo lugar. É o que acontece hoje, quando o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas iriam ter coceira nos ouvidos e elas sairiam correndo buscando alguém, buscando pessoas que lhe pudessem falar o que eles querem ouvir. É a igreja self-service. Então, nesse nível de espiritualidade, eu negocio a Escritura. Eu digo que aquilo que Deus abomina não é abominável. Por quê? Porque o governo decidiu. Eu digo que aquilo que Deus detesta não é detestável. Por quê? Porque o filósofo XYZ falou de outra maneira. Então eu vou negociando os valores da Escritura Sagrada. Nesse nível, eu sou alguém que precisa caminhar mais. Mas muitas pessoas, elas querem estar nesse nível. Porque nesse nível de espiritualidade, eu não tenho compromisso com nada nem com ninguém. Eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com a família, eu não tenho compromisso com absolutamente nada. Nesse nível de espiritualidade, é a minha vontade que impera e nunca a vontade de Deus. Nesse nível de espiritualidade, eu começo a pular de igreja em igreja. E cada igreja que eu chego, eu quero implantar o meu sistema. Eu acho interessante que tem gente, a igreja presbiteriana, ela tem, no mínimo, 506 anos. Aí chega um cidadão com os pés molhados e quer mudar o sistema da igreja.
quer mudar a doutrina da igreja, quer mudar o sistema de governo da igreja. Ainda nem aceitou Cristo, ainda nem foi regenerado, ainda nem recebeu a salvação, mas quer fazer do seu jeito. Essa é a espiritualidade natural, aonde nós estamos sempre dentro do que é superficial. Outro dia, um cidadão que se diz pastor, me disse: nós temos que tornar a igreja inclusiva. Eu digo: e quando foi que a igreja foi exclusiva? Quando foi que a igreja excluiu alguém? Não, porque o Papa disse: eu não sirvo ao Papa, eu sirvo ao autor e consumador da minha fé. O Papa vai abençoar o que Deus amaldiçoou na igreja dele. Aqui é bênção, graça, misericórdia, vida, comunhão e seriedade na palavra de Deus. E aí, pessoas que estão apenas nessa superficialidade querem agora destruir a palavra de Deus em nome da política, em nome do poder papal, em nome sei lá do quê. Amados, nós não podemos caminhar apenas com água no tornozelo, porque nós vamos o tempo inteiro negociando a Escritura, nós vamos negociando os valores, nós vamos negociando aquilo que é inegociável. Eu estava lendo, sempre que a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrindo coisas interessantes. Lá em Malaquias, acho que é em Malaquias, Deus diz assim: eu odeio o divórcio. E tem gente na igreja brincando de casar, para divorciar no outro dia. E a Bíblia, e Deus está dizendo: eu odeio o divórcio. E nós estamos com água no tornozelo o tempo inteiro, negociando a fé. Não porque são novos tempos, não porque isso aqui foi lá para aquela época, Paulo estava falando para o seu tempo. Não, meu irmão, o que está na Escritura Sagrada é para hoje, é para o aqui e para o agora. Quando Jesus vem lavar os pés dos apóstolos, Pedro diz assim: Senhor, nunca me lavará os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Os pés me remontam a minha caminhada, para onde eu vou, aonde eu estou. Se eu caminho por lugares errados ou não. São os meus pés que me levam, são os meus pés que me conduzem. Para onde os teus pés estão te levando? Onde você está pisando? Onde você está pisando? Nesse ano que vem, o que você quer? Você quer mudança? Você quer transformação? Você quer congregar? Você quer ser um crente melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor, um empregado melhor, um patrão melhor? Você precisa dessa graça, dessa misericórdia. Mas você precisa prosseguir. Se a tua intimidade com Deus está no nível do tornozelo, você tem que caminhar mais. Você tem que ir mais além.